Olá, meus irmãos, graça e paz. Nesta oportunidade, eu quero dar continuidade com os irmãos, portanto, às aulas expositivas da nossa disciplina Panorama do Novo Testamento. Na semana passada, nós vimos acerca das cartas gerais, então nós encerramos aquela parte introdutória, portanto, das cartas gerais, onde pudemos observar os itens de cada uma delas, os pontos principais de cada uma delas, e encerrei a exposição das cartas gerais com uma observação, que eu disse o seguinte, que dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são cartas, e das 21 cartas, 13 são do apóstolo Paulo. E disse aos irmãos para nós percebermos, portanto, a importância da teologia paulina no Novo Testamento. Da teologia paulina no Novo Testamento. Então veja, a gente consegue perceber essa influência do apóstolo Paulo na teologia do Novo Testamento. E com isso, hoje eu quero então entrar, portanto, na exposição, portanto, das cartas paulinas, tá? Das cartas paulinas. Então, para nossa anotação, voltando aí novamente dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são cartas, dessas cartas, 13 são do apóstolo Paulo. Dessas 13 cartas do apóstolo Paulo, nós temos as cartas que nós conhecemos de cartas da prisão, que é Filipenses, Colossenses, nós temos a Filemon, tá? E nós temos Filemon, e nós temos a Filipenses, Colossenses, Filemon, são as conhecidas então, e Efésios, são conhecidas então como as cartas da prisão, que Paulo escreve quando ele estava, portanto, preso, tá? Ele estava preso e ele escreve, portanto, essas cartas lá da prisão. Eu quero começar, então, introduzindo as cartas paulinas, começando pela epístola de Paulo aos Romanos. A epístola de Paulo aos Romanos. Já disse aos irmãos que, em outros momentos, que Romanos é a mais longa e teologicamente carta mais significativa de todas as cartas do apóstolo Paulo. Então veja, Romanos é a mais longa e teologicamente mais significativa carta de Paulo. Tanto é que Lutero dizia que em Romanos temos o mais puro evangelho. Palavras de Martinho Lutero. Em Romanos temos o mais puro evangelho. As cartas, no caso aqui a carta de Paulo aos Romanos, nós podemos dizer que ela assume aqui, portanto, ela assume uma forma de tratado teológico. Paulo, então, ele trabalha profundamente a teologia nessa carta que ele escreve à igreja de Roma. Sabemos que Paulo não havia visitado essa igreja, tá? Então nós sabemos muito bem disso, que o apóstolo Paulo ele não visitou essa igreja, mas nós vamos ver um pouco mais isso mais à frente. O fato é que essa carta é muito importante. E para a título de estudo nosso, e seu posteriormente, nós podemos montar aqui um esboço bem objetivo da carta de Paulo aos Romanos. O primeiro é a introdução, que Paulo começa justamente com a sua saudação, como é comum de todas as suas cartas, do capítulo 1, verso de 1 a 7. Paulo, portanto, ele faz a sua saudação. Depois vem ações de graças, no mesmo capítulo 1, verso 18 a 15. Depois ele vai apresentar o tema da carta,
que é o capítulo 1 também, verso 16 e 17, ele vai apresentar o tema da carta. Então, qual que é o tema da carta de Paulo aos Romanos? O Evangelho como a revelação da justiça de Deus. Uma justiça que só é possível experimentar mediante a fé. Então, esse é o tema, tá? Justificação pela fé. E de forma sintetizada, o ensino é justamente esse, que o Evangelho é a revelação da justiça de Deus, e que essa justiça ela só é possível ser experimentada mediante a fé em Jesus Cristo, tá? Mediante a fé em Jesus Cristo. Versos 18, então até do capítulo 1, versos 18 até o capítulo 4, verso de número 25, nós temos então o Evangelho como justiça mediante a fé. Depois Paulo vai continuar falando do Evangelho como poder de Deus para a salvação no capítulo 5. Especialmente aqui no capítulo 9, por exemplo, Paulo vai falar sobre o Evangelho e Israel. Ele vai até o capítulo 11. Especialmente aqui nós temos o que eu chamo de um tema-chave ao longo de Romanos, que do 1 ao 8, que é a questão da relação entre lei e evangelho, judeus e gentios, o antigo povo da aliança com Deus e o seu povo da nova aliança. Esse é o terceiro assunto, esse é o assunto que também toma conta dessa carta de Paulo aos Romanos. O Evangelho no capítulo 12 como sendo a transformação da vida até o capítulo 15. E a última sessão, portanto, nós temos o que chamamos de tratado teológico de Paulo, que é dedicado ao resultado prático da atuação da graça de Deus no Evangelho. Veja, Paulo ele trabalha até o capítulo de número 14, Paulo vai trabalhando a teologia, e aí no final da sua carta ele traz a parte prática, teoria e prática. Paulo apresenta a teoria para a igreja de Roma, para a igreja romana, para a igreja de Roma, e depois que ele passa a teoria, ele diz: então, me permita parafrasear, então, agora vocês sabem tudo, vocês conhecem o essencial, vocês conhecem o Evangelho, vocês conhecem a palavra de Deus. Diante de tudo isso, agora eu quero que vocês coloquem em prática. Como colocar em prática? Aí ele vai dizer, dessa forma. Então, capítulo 15 até o 16, ele vai justamente trabalhar essa questão prática da teologia. Porque, meus irmãos, a preocupação de Paulo era sempre com a praticidade da doutrina. Então não adianta nada você conhecer se você não praticar. Então Paulo ensinava a igreja não para que ela conhecesse, mas Paulo ensinava a igreja para que, conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, essa igreja, portanto, pudesse então, equipada com a verdade, vivenciar a verdade, para que pudesse então ter autoridade para ensinar outras pessoas. Tá bom? Então, esse era o objetivo de Paulo. Quanto ao local de origem, Corinto é o local mais provável em que Paulo escreveu, portanto, essa carta, aproximadamente no ano de 57 depois de Cristo. Então, Corinto, local de onde ele escreve a carta, aproximadamente no ano de 57 depois de Cristo, tá? A todos, ele escreve para quem? Ele vai colocar aqui no verso 7 que a todos os amados de Deus que estáis em Roma. Então, ele escreve para os cristãos que estão em Roma. Propósito, o tema da carta é a justificação pela fé, mas quanto ao propósito, não há como definir um propósito específico em Romanos. Por isso, alguns teólogos vão afirmar que é melhor falar não de um propósito, mas os teólogos vão dizer que quando se trata de Romanos é melhor falar de vários objetivos que Paulo tem ao escrever aquela carta. Um deles, portanto, era propiciar o subsídio necessário para a vida cristã daqueles irmãos, orientá-los, instruí-los teologicamente, para que eles pudessem viver de uma forma eficaz a fé cristã. Esse é um dos propósitos. Mas, como diz os teólogos, nós não podemos falar de um propósito, mas de vários objetivos
de Paulo ao escrever essa carta. Essa é a opinião, por exemplo, de um estudioso, um teólogo magnífico, que é justamente um dos livros que eu utilizo para trazer aos irmãos essa aula tão importante, que é justamente o livro tem o George Led, Leon Morris, tem aqui o escritor também do Evangelho segundo narrou João, nós temos o D.A. Carson, que é um dos mais renomados no Novo Testamento, na área de panorama do Novo Testamento, e até mesmo o autor do livro que eu passei para vocês, Panorama do Novo Testamento, também tem essa visão de que não há um objetivo específico, mas vários objetivos portanto, nessa carta, tá? Abre aspas, aproveitando os irmãos aí que estão atrasados com a leitura do livro de Panorama, correndo, que aí tem mais 14 dias para a entrega do trabalho. Fecha aspas, voltando aqui então. Então, meus irmãos, os teólogos então vão dizer que não há um objetivo, mas vários objetivos. Entre esses, portanto, mostrar conteúdo e praticidade, como eu disse, para vocês em relação a esse objetivo. Outros teólogos vão dizer que entre outros objetivos, Paulo tem também o objetivo de mostrar a coerência de sua teologia, uma vez que Paulo for acusado de que sua teologia era antijudaica, ou seja, contrária à lei. Então Paulo vai escrever, segundo alguns teólogos, que justamente para mostrar que Paulo não era contrário à lei, mas ele tinha um entendimento correto da lei. Outro objetivo seria combater judaizantes na Grécia e em Corinto. Então, vários objetivos nessa carta. Isso quanto a Romanos, tá? Quanto a carta de Paulo aos Romanos. Outra carta importante de se estudar é a primeira e segunda carta aos Coríntios. Mas, antes de nós estudarmos a primeira e a segunda carta aos Coríntios, é importante dizer aos irmãos que houve na história uma terceira carta, tá? Houve na história uma terceira carta, e que, portanto, Paulo havia escrevido 3 cartas para a igreja de Corinto. Uma carta, ela é conhecida na história como uma carta severa, que o próprio Paulo vai se referir a essa carta em 1 Coríntios, quando ele diz que em outro momento eu já escrevi para vocês. Então Paulo, estudiosos vão dizer que Paulo então escreveu uma primeira carta para a igreja de Corinto, e que essa carta que ele chama, portanto, de uma carta severa, então, mas por providência divina apenas se preservou na história essas 2 cartas que nós temos em mãos, tá bom? Então, só para deixar claro para vocês saberem, mas por providência Deus deixou então preservada essas 2 cartas que conhecemos então como 1ª e 2ª Coríntios. Paulo tem uma saudação aí no capítulo 1, verso de 1 a 3, ação de graças pela obra salvífica de Deus nos crentes da igreja em Corinto, capítulo 1, verso 4 a 9. Aí nós temos então a divisão principal, dessa carta, onde Paulo trata da divisão existente na igreja de Corinto. Do capítulo 1 ele vai até o capítulo 4, verso 21, tratando justamente dessa divisão existente na igreja de Corinto. Depois o caso de incesto, no capítulo 5, verso de 1 a 13, Paulo vai falar do incesto. O litígio, capítulo 6, versos de 1 a 11, e depois Paulo vai tratar das ideias equivocadas de espiritualidade que existia na igreja de Corinto, do capítulo 7 até versos de 1 a 40. Paulo vai tratar especificamente justamente dessas ideias equivocadas. É interessante entendermos
que o capítulo 7 de 1 Coríntios, na verdade, é Paulo respondendo às dúvidas dos cristãos Corinto. Esses irmãos estavam com dúvidas em relação a algumas coisas, por exemplo, dúvidas que eles tinham em relação à questão de permanecer casado, uma vez que eles estavam em Cristo agora, porque o pensamento corinto da época era um pensamento de que a ideia grega, né, que eles tinham de que o corpo, a matéria é mal e o espírito é bom. Então eu não posso, para mim, ter uma vida espiritual mais abundante, eu tenho que rejeitar tudo aquilo que está ligado à minha carne. E entre essas coisas que está relacionada à carne, eles estavam, os casados, no caso, o homem ou a mulher, estavam, portanto, não querendo mais ter uma relação com a sua esposa ou com o seu marido, porque para eles isso era uma barreira para a verdadeira espiritualidade. E Paulo vai corrigir, Paulo vai mostrar que não. Paulo vai mostrar que não pode haver uma dicotomia nesse sentido, não pode haver a ideia de que o corpo é uma coisa e a vida espiritual é outra. Não, Paulo falou que uma coisa, tudo está relacionado à vida cristã. Não pode haver uma dualidade na vida cristã, mas nós somos templos do Espírito Santo e Paulo vai dizer que a vida, por exemplo, sexual no relacionamento é algo que deve ser vivido para a glória de Deus. Outro problema que no capítulo 7 que Paulo vai combater é justamente o problema dos solteiros. Muitos queriam permanecer solteiros, porém eles tinham desejos, e Paulo está dizendo, olha, eu queria que todos fossem como eu, ou seja, que tivesse o dom do celibato. Mas uma vez que vocês não têm o dom do celibato, é melhor casar do que se abrasar, ou na língua grega, é melhor casar do que arder em desejo, Então Paulo vai dizer, olha, o solteiro, por exemplo, ele tem uma única preocupação, que é de agradar ao Senhor. Já o casado não, ele tem a preocupação de agradar ao Senhor, agradar a esposa e justamente viver essa vida do casamento. Então Paulo estava dizendo, olha, então queria que todos fossem como eu, mas nem todos têm esse dom, nem todos têm, portanto foi chamado por Deus para viver dessa forma. Outra questão que Paulo trata, e depois ele vai desenvolver isso mais à frente, ele já começa a falar um pouco no capítulo 3 de 1 Coríntios, é justamente a visão equivocada de espiritualidade. Os crentes Corinto, portanto, eles tinham problemas de espiritualidade, ou havia a divisão com base nos dons espirituais, quando o manifestar dos dons, o falar em línguas, o profetizar, eles tinham isso, portanto, como uma evidência de espiritualidade. E Paulo vai dizer que tudo isso não tinha nenhuma função se não fosse feito de uma forma inteligível. Paulo vai dizer, portanto, que aqueles irmãos, por mais que eles tivessem as manifestações carismáticas, a forma como eles viviam dentro da comunidade evidenciava que eles não eram espirituais, mas que eles eram carnais. Porque a verdadeira espiritualidade não se dá em um ato específico de culto, por exemplo. A verdadeira espiritualidade se dá na forma como eu vivo constantemente a minha fé em Cristo Jesus. Então, Paulo fala sobre isso. Paulo vai falar da comida sacrificada a ídolos no capítulo 11, até o capítulo 8, até o capítulo 11. Ele vai fazer uma defesa do seu apostolado no capítulo 9. O exemplo negativo de Israel no capítulo 10. Depois ele vai falar dos problemas da adoração nos tempos pagãos, no capítulo 10 também. Depois Paulo fala do relacionamento entre homens e mulheres, de novo, no capítulo 11. E encerrando, portanto, sobre os abusos na ceia do Senhor, que era uma das maiores evidências da carnalidade da igreja de Corinto. Era justamente quando eles se reuniam para celebrar a ceia. Eles, portanto, se reuniam e ali eles evidenciavam verdadeira carnalidade. Lembrando que a ceia do Senhor naquele período lá era justamente um banquete. Então, antes
de ter a ceia, aquele momento de ceia ao Senhor, era servido um banquete, era uma grande festa que era realizada naquele período. E ali, quando de fato eles deveriam mostrar uma vida de comprometimento de uns para com os outros, pensar no outro, eles mostravam individualismo e carnalidade na prática da ceia do Senhor. Encerrando o capítulo 12 até o capítulo 4, falando acerca dos dons espirituais, Ressurreição no capítulo 15 e as exortações finais, portanto, ali no capítulo 16, que Paulo então fala. 2 Coríntios, saudação, capítulo 1, ações de graças, vai do verso 3 até o verso 11 do capítulo 1, os planos que Paulo tem, ele manifesta os seus planos de viagem, e nós temos ali Paulo falando sobre o bom perfume de Cristo no capítulo 2, o evangelho da glória de Cristo e o tesouro. Paulo vai dizer no capítulo 4, do 2 ao 4, que o tesouro é Cristo, tá? O tesouro é Cristo. E lá no capítulo 5 ele fala que a transformação virá e a reconciliação e um novo começo será com base no sacrifício de Cristo. Não receber a graça divina em vão, capítulo 6. Paulo então, no capítulo 10 ele fala sobre uma fé obediente e ele vai dizer, portanto, que uma fé obediente ela condena a atitude arrogante. A atitude arrogante, uma fé obediente é uma fé, portanto, que além de condenar a atitude arrogante, ela também desmascara os falsos profetas ou os falsos apóstolos ali na época. As duas cartas, a data das duas cartas é provavelmente então aproximadamente no ano de 55 depois de Cristo. A sequência é a carta de Paulo aos Gálatas. Nós temos a saudação ali, o conteúdo, o esboço que eu passei para os irmãos. Depois eu peço que ao mandar então para vocês, eu peço que os irmãos dêem uma lida no esboço. É bom, irmãos, esse esboço eu não vou citar todos eles, mas o esboço é bom você ter, que vai facilitar para você, até para ajudar outras pessoas na leitura da carta. Por isso que eu passo em eu fiz isso nos evangelhos, eu fiz isso nas cartas gerais, estou fazendo aqui, justamente eu estou dividindo as cartas para vocês. Então você vai ter uma divisão correta da carta sobre os assuntos que são tratados. Então vamos supor, alguém de vocês aí vai pregar em algum lugar, ou vai trazer uma mensagem em algum lugar. Aí você vai falar de o viver pela fé no Filho de Deus. Só que você lê Gálatas capítulo 2, versos 11 a 16, 11 a 21, aliás. Quando na verdade Paulo vai falar do viver pela fé no Filho de Deus no capítulo 2, verso 17 a 21. Então, esse esboço vai ajudar muito vocês no estudo posterior das Escrituras, tá? O destinatário dessa carta de Paulo, Paulo destina essa carta aos gauleses, tá? Que é os Gálatas. Que esses gauleses, eles migraram para o interior da Ásia Menor. Grande parte dos estudiosos falam que provavelmente ali então no sul da Ásia, que é onde os gauleses migraram então para aquela localidade. Então Paulo escreve para esses gauleses, seguindo então a ideia de alguns teólogos que estavam na Ásia Menor, que migraram para a Ásia Menor, especialmente o sul da Ásia Menor. A data, o ano de 48 depois de Cristo, antes do Concílio de Jerusalém. Então Paulo envia essa carta antes do Concílio de Jerusalém. É importante essa informação, por quê? Porque o Concílio de Jerusalém vai tratar de alguns problemas que Paulo falou nessa carta, tá? Então, alguns problemas que Paulo relatou nessa carta,
ele leva para o Concílio de Jerusalém. Então Paulo se reúne, envia antes, no ano de 48. E o propósito dos Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas, primeiro é defender o seu apostolado, segundo, combater os falsos mestres, e um terceiro propósito aqui é combater a libertinagem que existia entre os cristãos. Então Paulo tem esses três propósitos, ou um propósito tríplice, tá? Um propósito tríplice. Quanto à carta de Paulo a Éfeso, ou aos Efésios, essa é uma carta que eu disse para os irmãos que ele escreve, é uma das cartas conhecidas como Carta da Prisão. Paulo escreve essa carta enquanto estava preso em Roma, e ali ele estava aguardando, portanto, o julgamento, no ano de 60 a 64 depois de Cristo. Paulo escreve essa carta, além, como eu disse aos irmãos, Filipenses, Colossenses e Filemão, tudo ele escreve para... ele escreve, portanto, lá da prisão. E Paulo escreve, portanto, para ser lida, e é interessante essas cartas que ele escreve da prisão. Essa carta ela não seria destinada apenas para uma igreja específica ali, mas para as igrejas que faziam parte daquela região. Então, a carta de Paulo aos Efésios é para as igrejas que estavam em Éfeso. A carta de Paulo aos Filipenses é para as igrejas que faziam parte de Filipos, da cidade de Filipos. Tá? Então, essa carta deveria ser lida em várias ou por várias congregações. Tá? Por várias congregações que foram plantadas pela instrumentalidade da pregação do apóstolo Paulo. Ou ele plantando pessoalmente, ou alguém vendo, e um discípulo vendo, seguindo o apóstolo Paulo, vendo a pregação dele, vai então para essas localidades e planta essas igrejas. O emissário da carta de Paulo, ou seja, aquele que leva a carta de Paulo, foi Tíquico, que juntamente com Onésimo iriam para Colossos. Então, eles deveriam passar por Éfeso. E nessa trajetória em direção a Colossos, eles deveriam, portanto, então deixar essa carta em Éfeso, na igreja de Éfeso, para que as congregações das igrejas de Éfeso pudessem, portanto, ler a carta do apóstolo Paulo, Então eles deveriam passar por Éfeso e tinham que deixar essa carta lá. Paulo mostra de forma incisiva nessa carta que Cristo é o fundamento da igreja. Tá? Na carta de Paulo aos Efésios, ele vai afirmar de uma forma objetiva: Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é o fundamento da igreja. Eu vou só ler para os irmãos aqui o capítulo 1, verso 3, para os irmãos verem aquilo que eu estou dizendo. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Então, Paulo mostra que Cristo, portanto, é o fundamento da igreja. Nesta carta tão preciosa, Paulo fala de unidade. A unidade ela é em Cristo. A verdadeira unidade ela é em Cristo. Tá? Ela é em Cristo. E com isso, portanto, Paulo tem como objetivo, primeiro, expressar que sua fé estava centrada em Cristo. Segundo, o objetivo de Paulo, fortalecê-los com a graça de Deus, para com a igreja, a fim de que pudessem, alimentados pelo Senhor, eles pudessem, portanto, ter uma fonte, serem uma fonte de bênção, aliás, para o mundo. Por isso que ele vai dizer no capítulo 1 que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para uma vida irrepreensível. Ou seja, Deus escolhe o seu povo não para viver de qualquer jeito, mas Deus nos escolhe para manifestar a sua glória por meio da nossa própria
vida. Então, nesse sentido, portanto, o cristão não deveria ser alguém que fosse repreendido, porque a sua conduta não deveria dar espaço para que ele fosse repreendido. É isso que Paulo está dizendo. O terceiro propósito, ou objetivo, prepará-los para permanecer unidos frente aos ataques externos e distorções internas que pudessem acontecer dentro da igreja. Por isso que ele vai falar da armadura, que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para o combate. Paulo nos coloca, ele desenha cada servo do Senhor como soldados que estão numa batalha. E numa batalha, esses soldados, portanto, precisam estar bem equipados, usar as ferramentas corretas para combater o inimigo. Que Paulo vai dizer, o inimigo não são as pessoas. Paulo vai dizer assim, você não está na igreja para lutar com as pessoas da igreja, para causar problema dentro da igreja. A sua luta ela é espiritual, então não é carnal, é espiritual. O tema central dessa carta, a ênfase de Paulo é a igreja. Os subtemas estão subordinados, portanto, a esse tema principal. A igreja gloriosa, onde os crentes devem viver em unidade. Esse é o tema central de Paulo. Uma vez que Cristo é o fundamento da igreja, essa igreja, portanto, ela é uma igreja gloriosa que deve viver em unidade. É isso que Paulo está escrevendo. A carta dirige-se às igrejas da Ásia Menor, na região de Éfeso, Colossos, Laodiceia, Herápolis, cidades a serem visitadas por Tíquico, tá? Isso no capítulo 6, verso 21, ele fala isso. E cuja perseverança na fé Paulo se preocupa, portanto, com os irmãos. O conteúdo, então, eu separei aqui, então um esboço para vocês da carta de Paulo aos Efésios. Eu vou só citar os 3 primeiros momentos. Do verso 1, do capítulo 1, verso 1 e 2, Paulo tem a saudação. E do capítulo 1, do verso 3 a 14, Paulo vai louvar a Deus por sua redenção em Cristo. Tá? Do capítulo 1, verso de 1 a 14, Paulo louva a Deus por sua redenção em Cristo, por nossa redenção em Cristo. E aí segue todo um esboço para os irmãos. Meus irmãos, seguindo então a outra carta de Paulo, é a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo escreve, como eu disse, também essa carta da prisão, porém o local da prisão ainda muito discutido. Muitos vão dizer que é Roma, então, como eu disse, a maioria defende então que seja Roma. Segundo Atos, capítulo 28, olhando para Atos 28, seria então provavelmente por volta do ano 61 que ele escreve essa carta depois de Cristo. A cidade de Filipos foi assim denominada em honra a Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. Antes essa cidade se chamava Crenides, tá? E posteriormente então ela, em honra a Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, ela foi mudada para Filipos. Foi fundada e fortificada com o objetivo ali de proteger as minas de ouro das regiões vizinhas. E uma cidade muito importante, a cidade de Filipos era uma cidade muito importante, pois ali portanto, situava-se numa estrada principal entre as províncias orientais e Roma. Paulo fundou a primeira igreja em solo europeu na cidade de Filipos. Então, a primeira igreja plantada em solo europeu foi na cidade de Filipos. O propósito de Paulo, portanto, ele escreve a igreja por 4 razões. Primeiro, para agradecer a oferta que ele havia recebido. Capítulo 4 vai falar isso. Primeiro, dar notícias à igreja sobre o estado de saúde de Epafrodito, originário de Filipos e que tinha adoecido gravemente. Depois, ele compartilha a igreja como está a sua situação na prisão.
Depois, ele toma posição em relação a alguns conflitos que havia na igreja como contenda, e assim então fica com esses objetivos. Paulo escreve então com esses quatro objetivos. Com esses quatro objetivos. Temos o esboço que os irmãos depois vão verificar dessa importante carta de Paulo. Nós temos outra carta, meus irmãos, é a carta aos Colossenses. Temos um esboço para vocês olharem depois, verificarem. A carta aos Colossenses, uma carta escrita aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, e o propósito da carta aos Colossenses é justamente defender a primazia de Cristo sobre todas as coisas, ou seja, Cristo é o primeiro, Cristo é suficiente. Esse é o grito na carta de Paulo aos Colossenses. Cristo é, portanto, o primeiro. Cristo é, portanto, o primeiro e suficiente. Esse tema, esse propósito e essa data, ano 60 depois de Cristo. Ano 60 depois de Cristo. Tá? É importante as demais informações do local, como eu já tratei quando disse em Éfeso, serve também para Paulo em relação ao local Roma, considerando que era uma carta da prisão. E a forma como essa carta foi, também os irmãos já sabem, que foi mediante Tíquico, tá? Esse emissário que deveria levar a carta para Éfeso, para Colossenses e também para Filipenses, e também a carta que Paulo estava levando para Filemão. Primeira e segunda Tessalonicenses, nós temos o esboço para os irmãos darem uma olhada depois. A segunda Tessalonicenses também um esboço que nós temos aos irmãos. O local de origem das duas cartas, primeira e segunda Tessalonicenses, Corinto, data aproximadamente o ano 50 a 51. O propósito das cartas foi: Paulo escreveu para atender necessidades do seu rebanho, uma vez que os crentes de Tessalônica constituíam uma igreja nova, não tendo estado na fé o tempo suficiente para compreender muitas coisas. E Paulo então escreve para proporcionar a esses irmãos, portanto, verdades na qual eles pudessem, portanto, alimentar a vida deles e ensinar acerca de Cristo. Então Paulo escreve então para atender essa necessidade do rebanho, que é de ter um maior conhecimento acerca da fé em Cristo Jesus. Isso em relação à carta de Paulo, portanto, a primeira e segunda Tessalonicenses. Meus irmãos, eu vou então concluir esse primeiro vídeo e depois eu vou dar sequência ao outro vídeo só falando sobre as epístolas pastorais.